para deixar para o meu e o teu coração. Hoje eu quero falar um pouco sobre o chamado. Qual é o preço do chamado? O que pode levar uma pessoa que é chamado por Deus? E o texto que eu quero deixar hoje se encontra em 1 Reis 19 e o versículo 9, 10, que diz assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa passagem de Elias é uma passagem muito conhecida, mas porém triste. Elias, ele foi o único profeta que sobreviveu. Elias, ele foi escolhido por Deus para levar sua mensagem a um povo que estava corrompido. No capítulo 18, vai dizer que Deus dá uma ordem a Elias para que ele junte todo o povo de Israel, junto com todo o povo de Ássera e os profetas de Baal. Há um desafio a qual o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Elias, ele lança um desafio por obediência a Deus. Por quê? Porque o povo tinha se corrompido. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Jezabel, essa mulher, quando chegou em Samaria, ela começou a quebrar os altares do Senhor e começou a plantar ali os altares de Baal. E ali o povo, ele começou a se corromper. Não sabia em que Deus eles acreditavam ou a qual Deus eles poderiam servir. O povo ficou com dúvida, o povo não sabia em quem estava servindo. Então ali todos os profetas que Deus ele enviava para Samaria, Jezabel mandava matar. Então Elias, ele foi o único que sobreviveu. Até porque quando ele lança o desafio, que os profetas de Baal começam a orar ao seu Deus, não há resposta alguma. A Bíblia vai dizer que eles começam a se cortar e até ao meio-dia nada se ouve. Elias, por sua vez, ele vai orar ao Senhor. E a sua oração foi tão forte que alcançou o céu. E Deus mandou fogo que queimou o altar, o holocausto e até a água do rei o lambeu. Para que o povo vinha saber que o Senhor é Deus. Só existia um Deus e não havia outro. Ali o povo ele se volta para Deus.
Tanto que eles eles se jogam no chão e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando Elias ele faz essa oração que Deus responde, ele começa a matar todos os profetas. E ali a notícia chega aos ouvidos de Jezabel. Jezabel, furiosa, pede para que busquem a Elias para que venham matar ele. Elias, por sua vez, ele foge com medo e entra na caverna. O que eu quero falar hoje é o preço do chamado. Nós sabemos que quem tem chamado de Deus não será fácil. Elias ele tinha acabado de viver um momento inesquecível. E nesse momento ele se encontra com medo de uma mulher. Jezabel, ela era um tipo de uma pessoa que não temia Deus. Ela não tinha dó nem piedade de ninguém. Quem ela pegasse, ela matava sem dó. Ela não tinha misericórdia. Elias ele teve medo porque ele sabia o que ela iria fazer com ele, como o que ela fez com os outros profetas que foram enviados por Deus lá, e ela mandou matar todos. Então Elias ali ele entra numa caverna. Ei, não entre na caverna. Elias ele teve medo. Elias ele temeu. E nós sabemos que conosco não é diferente. Nós sabemos que o chamado vai doer no coração, vai doer na alma, vai nos levar a pensar em desistir. Mas eu quero te dizer nesta tarde, se está doendo, se está sendo difícil, permaneça na posição que Deus te colocou. Elias ele começa a se lamentar na caverna e Deus diz: o que tu está fazendo aqui, Elias? Deus diz nesta tarde: o que você está fazendo ainda nessa caverna? Saia da caverna, porque o caminho ainda é longo. Deus ainda tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Não entre na caverna. Aleluia, glória a Deus. Elias começa a se lamentar: Senhor, eu sempre temei a ti, sempre busquei a ti, sempre fui fiel a ti. Mas ele sabia que naquele momento o desespero, a angústia, o medo tomou conta dele. Ele pensou em desistir. E não é diferente na minha e na tua vida não. O chamado ele vai nos levar a desistir. O chamado ele vai nos levar a sentir dor. O chamado ele vai nos levar a levar pedrada. O chamado nos leva muitas das vezes a uma depressão. O chamado nos leva muitas das vezes a pensar em desistir, assim como Elias ele fez. O chamado vai nos levar a viver traições. O chamado muitas das vezes vai nos querer levar para uma caverna, para ali acabar tudo, porque não é fácil quem tem chamada. Quem tem chamada muitas das vezes vai sofrer calúnias. Quem tem chamada vai viver uma perseguição. Quando a gente se dispõe a fazer e obedecer a voz do Senhor, vai vir levantes, vai vir calúnias, vai vir perseguições, vai vir pedrada. E mesmo assim, eu e você vamos ter que permanecer na posição que Deus ele nos chamou. E ali na caverna passa o vento, passa o terremoto, e depois passa o fogo, e Deus não estava. Deus estava no sussurro suave. E para você hoje, Deus fala bem calmo: saia dessa caverna. Para Deus falar não precisa de gritaria. Para Deus falar não precisa de fogo, de barulho, não. Deus ele fala na sua suavidez. E ele diz: saia dessa caverna. Por mais que a tua caminhada possa estar difícil, por mais que neste momento você possa estar caído, por mais que neste momento você esteja pensando em desistir, se lamentando, o Senhor diz: saia dessa caverna, porque o caminho ainda é longo. O Senhor tem grandes coisas para fazer através
da tua vida. Jesus é com você. Por mais que o deserto seja grande, por mais que a tempestade possa estar avassaladora, por mais que o teu barco possa estar querendo afundar, mas quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, quando Deus está no barco, não afunda. A tempestade pode até tentar te destruir, mas não vai conseguir, porque quem está no controle, quem está comandando essa tempestade de hoje na tua vida é Deus. Elias, ele temeu. Elias, ele teve medo, mas ele ouviu a voz do Senhor na suavidade, na calmaria. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer a você: saia dessa caverna. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então que nessa tarde você possa refletir nessa mensagem. E antes de encerrar, como eu sempre faço, vou louvar um pequeno hino que você possa se levantar de onde você está. Que Deus possa, nessa tarde, segurar nas tuas mãos, assim como ele foi com Elias, ele será com você. Deus está vendo a tua lamentação. Deus está vendo o teu desespero. Deus está vendo que você não está suportando, mas ele diz: saia dessa caverna. Vamos adorar no nome do Senhor e que você possa meditar na letra deste hino. Quem nunca disse a Deus através de uma oração: Senhor, eu sou tão falho e imperfeito. Até o profeta Elias disse a Deus certa vez debaixo de um pé de vinho: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias abriu mão de ser profeta. E às vezes nós abrimos mão do chamado de Deus para a nossa vida. Queremos desistir de tudo. Mas é nessa hora que Deus aparece e fala conosco, nos ensina. Esse hino se diz através de uma oração. Deus irá falar com você nessa tarde. Então, creia. Deus vai com você até o fim. Escute. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. Que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui. Que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falho e imperfeito, e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra a mão de mim. Olha o que ele disse. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas.
o meu nome, mesmo você sempre fale, mas eu te amo, olha aí. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. E se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. Eu cuido de você, eu velo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou a luz que te protejo, eu sou teu Deus. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou teu Senhor. Descansa, espera, pois na tua vida eu sou Senhor. Que nessa tarde você venha sair da caverna, porque grandes coisas o Senhor irá fazer através da tua vida. Fique com essa pequena meditação e saiba que Deus é por você nessa caminhada, amém?